Meus amigos, tudo bom? Vamos ao módulo 7, aula 1, ok? Vamos falar sobre PPD. O que é uma PPD? A PPD é uma permissão para dirigir, né? Provisória, né? É o primeiro processo de emissão para que o motorista possa conduzir um veículo automotor elétrico dentro do território nacional, ok? O prazo para emissão da PPD, né? Após ele fazer todo o processo, ser aprovado nas duas fases, né? Ou se ele só tirou a fase prática e a fase teórica, né, ele terá ali, o Detran tem um prazo de 15 dias para a emissão da CNH provisória, tá ok? Então, passou, terminou tudo certinho, dentro desses 15 dias vai ser emitida a PPD, okay? Com validade de 1 ano. Qual a validade da permissão para dirigir? A PPD possui validade de 1 ano. Após esse período, caso o condutor tenha cumprido todas as regras, ele receberá a CNH definitiva, com renovação somente depois de 10 anos, né? Desde que tenha idade inferior a 50 anos. Essa aí é uma novidade que houve agora em 2020, né? Um projeto de lei em 2020 que alterou também a quantidade de pontos para suspensão. Então ela aumentou ali o período de validade da CNH. Isso aí traz inúmeras vantagens, né? Economia financeira, né? E entre outros. Cabe frisar que após o período de 1 ano, 12 meses, a permissão deve ser trocada para CNH definitiva, e no prazo máximo de 30 dias após o vencimento. Ok? Então, essa é as regras aí da PPD. A permissão para dirigir, né? Limitações das multas, né? A PPD, o que faz perder uma PPD? O condutor, quando no período da permissão para dirigir, não pode ser multado por uma infração gravíssima de 7 pontos. Okay? Se ele tomar uma só de 7 pontos, ele já perde a PPD. Ou grave de 5 pontos também, uma só. E ele não pode sofrer duas infrações médias de 4 pontos. Ou seja, ele pode receber uma, se ele reincidir na média, perde também. Caso não seja multado, né, no período de 1 ano, será emitida a CNH definitiva. Não seja multado, sim, ele pode sofrer uma multa média. Ele não pode ser reincidente, né, nessa multa média. E não tem recebido nem grave nem gravíssimo, ele vai ter emitida a CNH definitiva. Quando a multa for leve, né, não importa a quantidade de multas sofridas, ok? Então, esse aqui é uma dica, né? Por exemplo, acontece muitos casos ali de ter multa leve. Por exemplo, 3 multas leves, 9 pontos. O que ocorre? Essas multas, elas não têm disposição na lei que, se ela for reincidente, ela vai gerar ali a perda da PPD. Então, a única multa que tem lá específica é a multa média, da reincidência. Então, a resolução, a lei, ela não prevê uma disposição que, se passando mais de uma multa de 3 pontos, vai perder a CNH. Então, é uma forma aí de combater aí, por exemplo, uma possível ilegalidade aí que pode ocasionar a perda da PPD. Ok? Então, isso é muito importante. Multas leves de 3 pontos, não importa a quantidade, não gera a perda da PPD. Ok? Emancipados podem ter PPD? Essa é uma questão no escritório que a gente recebe ligações, tira dúvidas de pais aí que querem emancipar os filhos somente para tirar a CNH, ok? Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele exige que o cidadão seja penalmente imputável para obter a permissão. Isso significa ter maioridade penal, que se atinge apenas aos 18 anos de idade, né? Nosso Código Penal, a maioridade penal é 18 anos de idade. Tanto na Constituição quanto no Código Penal estabelece que menores de 18 são penalmente inimputáveis, né? Eles recebem medidas educativas, tá ok?
Portanto, não é permitido emancipados passar a dirigir. Ele pode ter a emancipação civil, né, para o laço da vida civil ali, mas ele não pode ser habilitado, tá ok? Emancipado menor de 18 anos não pode ser habilitado, não pode dirigir, não pode portar uma PPD, tá ok? Espero aí que tenha gostado dessa aula. Te aguardo na próxima aula. Grande abraço.